21 de julho. Descanse ao meu lado quando precisar se fortalecer. Descansar não significa necessariamente ficar à toa, como as pessoas costumam pensar. Quando você relaxa na minha companhia, está demonstrando confiança em mim. Confiar é uma palavra rica, carregada de sentido e direção para a sua vida. Quero que se apoie, tenha fé e confie em mim. Quando você conta comigo para ajudá-lo, deleito-me em sua entrega. Muitas pessoas se afastam de mim quando estão cansadas. Elas me associam ao dever e à obrigação, por isso tentam se esconder de mim quando precisam de um intervalo. Como isso me entristece. Como eu disse, por meio do profeta Isaías, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Boa noite. Vamos trazer essa reflexão para essa palavra tão forte agora de Jesus, nos convidando a descansar nele, a não excluí-lo desse momento, que nós todos possamos descansar nele. Convidamos toda a espiritualidade de luz e todos aqueles que em algum nível precisam escutar, aprender, edificar. Somos gratos, Senhor. Agradecemos por fazendo a limpeza necessária, purificando cada cantinho. Nós agradecemos por esse momento do nosso dia, em que estabelecemos essa conexão direta com a espiritualidade. Que sejamos felizes na leitura de hoje e que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia, ter isso absorvido, estabelecido em cada célula do nosso corpo. E assim vamos edificando nossos espíritos e levando essa mensagem através do exemplo para todos os demais que convivem conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria de fazer a leitura hoje? Nani, obrigada. Eu posso fazer. Tá bom. Tá bom. Boa noite, pessoal. Como Luciana disse, sejamos inspirados, que a gente tire o melhor proveito do que estudaremos hoje, assim como todos os outros dias, e que estejamos sempre ligados ao alto. Capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Deixa eu ver o item mais próximo. Ficou no item 4, aqui no finalzinho. Vocês querem que eu leia o 4 ou passe para o 5? Acho que é melhor o 5, né? Porque o 4 está bem pequenininho, tá? Então, eu vou passar para o 5. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Então, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 5, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram:
tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam sentados ao seu redor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 a 35. Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que a sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia. Donde essa consequência rigorosa? Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou não são suas. Causa admiração e confundamento que, nesse passo, mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão quando aparecia a família. João diz, positivamente, capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha seguido os ensinos nem dado testemunho dele como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele havia renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele, em nenhuma ocasião, desprezava de dar o ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. É interessante, né, que em quase todos os momentos, os inimigos do Cristo, ou aqueles que não eram exatamente inimigos, mas que ainda tinham um pé atrás quanto às suas intenções, sempre buscavam desacreditá-lo de alguma forma. Sempre tinha alguém esperando que ele fizesse ou falasse alguma coisa para argumentar e fazer com que aquele fato ou aquela palavra virasse contra ele. Hoje nós sabemos que era perda de tempo, porque conhecendo como conhecemos, conhecendo a sua trajetória, conhecendo a sua missão, nós sabemos o quão perfeito ele era e que tudo o que ele fez tinha um propósito, que era ensinar-nos a ser humildes, obedientes e transmitir para a gente os ensinamentos do Pai, que muitas vezes, ainda com algum conhecimento, nós nos rebelamos, nós ainda não conseguimos seguir. Mas voltando ao texto, quando ele pergunta quem são minha mãe, quem são os meus irmãos,
O texto fala bem que nem a mãe, nem os irmãos davam tanto crédito ao que ele fazia como esse líder maravilhoso que foi e continua sendo. A mãe o tratava com amor de mãe, mas não sabia quão especial ele era. E os irmãos achavam que ele era meio fora da casinha, usando uma linguagem atual. E aí ele vem com toda a bondade, com toda a sabedoria, e nos diz que irmãos, que família, é aqueles que têm o mesmo objetivo, grosseiramente dizendo, né? Aqueles que têm as mesmas ideias, aqueles que seguem os mesmos caminhos. Não precisam, é lógico, fazer tudo igualzinho, claro, cada um de nós tem uma necessidade. Mas a ideia central, que era o ensinamento do Cristo, todo aquele que fizesse a vontade do Pai que está no céu, ele disse, esse é meu irmão, essa pode ser a minha mãe. E a gente ainda fica procurando algum motivo para, de repente, desqualificar o que o Cristo nos deixou, as suas mensagens, mas não tem como. A gente pode virar de cabo para rabo, virar para lá, para cá, de trás para frente, da direita para a esquerda e vice-versa, que a mensagem dele é muito clara. E uma coisa que eu acho assim, muito bacana é que hoje de afirmar que mesmo ele sendo manso, mesmo ele tendo aquela sabedoria, mesmo ele sendo tão amoroso, ele não era bobo. E aí nos chama muita atenção, pelo menos a mim, que a gente precisa deixar de acreditar que, por sermos religiosos, né? Eu não vou colocar aqui espírita, porque eu acho que nem todos aqui no grupo que estudam seguem a doutrina espírita. Pode até ter uma simpatia, mas às vezes não segue. Só gosta dos ensinamentos e tal, e está aprendendo um pouco. Então, todos nós que somos religiosos devemos ser bonzinhos e baixar a cabeça para tudo, permitir que façam conosco o que quiserem. E ele nos ensina que não é assim, que tem um momento em que a gente precisa se impor. Em determinados casos, a gente precisa falar assim, basta até aqui, mais do que isso não dá. E eu acho muito legal, porque vindo do Cristo, as pessoas ficam falando porque ele era bom, ele é humilde, ele é sábio, mas ele tem um limite, assim, né? E nós também temos o nosso limite. E é bacana a gente reconhecer isso. É bacana a gente reconhecer que tudo tem um ponto final. Quando a gente segue a ele, não, a gente deve ir cada vez mais além, dentro dos ensinamentos dele. Mas não precisamos baixar a cabeça para tudo que nos dizem. E me lembra também que nem tudo que a gente lê, a gente deve seguir sem antes procurar fonte, como já foi dito aqui, ver se é verdade. E o próprio texto diz isso, que alguns textos que dizem que foram escritos sobre ele têm determinadas passagens que a gente fala, não, mas Cristo, ele não diria isso. Ou ele não disse isso dessa forma, ou na tradução foi modificado de acordo com as palavras contidas em determinada língua que foram traduzindo o que ele disse, ou não foram ditas por ele. O caso é que precisamos saber aquele que nós seguimos, nós precisamos conhecer, e quando a gente fala do Cristo, a gente sabe que podemos confiar plenamente. Como disse na mensagem do início, que a gente confie, que a gente chame, né, para que ele faça parte da nossa vida, porque ele já espera isso. Nós é que precisamos ter essa certeza e nos achegarmos a ele. E quando fala no finzinho do texto aqui, da parentela corporal, da parentela espiritual,
Nós sabemos que há espíritos que estão conosco há muitas encarnações e que volta e meia nós precisamos reencarnar com eles, até para que nos ajudem, e tem aqueles que a convivência é mais fácil e tem outros cuja convivência é mais difícil. Tem uns que estão na carne conosco, que têm o nosso sangue hoje, mas não necessariamente formam a nossa parentela espiritual. Mas que o objetivo de encarnarmos aqui é que a gente se melhore, é que a gente amplie os nossos conhecimentos, que a gente evolua e cada dia mais a gente melhore como ser, como cristão, e que possamos formar uma grande família universal, onde não teremos nada contra o outro, onde só teremos coisas boas para dizer do nosso irmão. Hoje ainda não temos essa possibilidade. Hoje ainda temos algumas mazelas, tem algumas pessoas que a gente não consegue lidar, tem pessoas que precisamos nos afastar para nos melhorarmos, para poder conviver melhor com ela, uma outra hora em que a gente tiver mais amadurecido, e tem aquelas cuja convivência é mais fácil. Mas, independente de qualquer motivação, precisamos, sim, aprender a olhar para qualquer pessoa que nos chegue como um irmão, mesmo que naquele momento a gente ainda não consiga conviver com ele, mesmo que naquele momento a gente não tenha uma boa relação, nós podemos, pelo menos, tentar para o futuro uma relação, mesmo que à distância, através de uma oração, através de um pensamento bom, porque o universo ele é muito amplo, há muitas moradas, e acredito que um dia, mais tarde ou mais cedo, nós nos encontraremos. E quando nos encontrarmos, que a gente esteja preparados, pelo menos para notar o que a gente ainda não consegue dar conta e onde a gente precisa mudar. Mas, só para finalizar, que a gente olhe a todas as pessoas que estão convivendo ou não conosco, direta e indiretamente, como irmãos, que a gente consiga olhar naquele que é um criminoso como um irmão que está adoecido, como alguém que precisa de uma ajuda e de uma oração, que apesar de não conseguirmos abraçar ou, de repente, perdoar alguém que nos fez algum mal ou a nossa família, que a gente, pelo menos, lembre disso e que a gente fique com isso na nossa cabeça, porque não é de uma hora para outra. A transformação é lenta, mas a transformação precisa vir. E eu acho que é esse convite, de que a gente olhe todo mundo como igual, que a gente olhe no olho, que a gente não olhe por cima, né? Que a gente não se sinta nunca superior a quem quer que seja, porque nós não sabemos da dificuldade do outro. A gente conhece as nossas, e mesmo as nossas a gente ainda não consegue dar conta. Então, que a gente não minimize a dor do outro, que a gente compreenda, sim, que precisamos estar juntos, mesmo que seja em oração, mesmo que seja à distância, compreendendo e tentando nos transformar para que essa grande família universal um dia possa se abraçar, se irmanar, todos como iguais. É isso. Que lindo, né? Sabe, quando você estava falando, eu lembrei que a gente leu, acho que isso no sábado. Acho que a dona Antônia pode confirmar, se eu não me engano, foi a Suelen. Aí, quando você falou da passagem, eu estava tentando lembrar qual que a gente tinha lido, se era essa 4 ou 5 anterior. Mas como a Suzana falou ontem, tem caído muito esse tema da família para a gente, né? Dos laços do sangue, dos laços espirituais. Talvez a gente... É um toque para a gente refletir, né, sobre isso. E tudo que você falou que eu acho que mais me chamou a atenção e que da outra vez também, é que nessa passagem Cristo não está renegando a família dele, né? Ele só está dizendo que todos são da mesma família, ele está reafirmando isso, que a família dele não é só aquela com a qual ele nasceu, a de sangue, né? Mas que todos são irmãos dele, né? Todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. E como você falou, tendo essa consciência de que todos somos irmãos, a gente tem mais é que se ajudar e não julgar, e não ser muito
crítico, né, na hora da gente apontar o erro do outro, como às vezes a gente é, às vezes com os nossos a gente não é tanto, mas com quem é de fora a gente é, então, a partir do momento que a gente tem essa percepção, a gente acaba sendo menos, sei lá, acho que menos julgador mesmo, não sei se essa é a palavra. Mas quem gostaria de falar alguma coisa sobre o texto? Luciana. Concordo com tudo que vocês falaram e eu fico refletindo assim nas escolhas, né, de quando Jesus reencarnou aqui nesse planeta, as escolhas que foram feitas. Por que essa família, né? Já que essa família não acompanhava o grau dele de evolução, não entendia a missão dele. Os discípulos, quando ele escolheu, também eram pessoas que não conseguiam muito bem entender o que ele estava fazendo. Então, assim, eu acho que ele deixa tantas reflexões para a gente fazer. Ele é tão maravilhoso e a gente conhece tão pouco dele. Por exemplo, a infância dele, a gente não sabe como foi, não tem nada escrito, a gente deduz, né? E esses ensinamentos tão pequenininhos como essa passagem que a gente leu, de quando ele fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, olha como abre um leque de reflexões para a gente fazer a respeito da família, a respeito do outro, a nossa convivência, com quem a gente gosta, com quem a gente não gosta, com quem a gente conhece, com a nossa família, né, do convívio ali. Então, assim, é muito maravilhoso você poder mergulhar nesse universo que é Jesus. E esse estudo que a gente faz aqui todos os dias, como é importante, porque não estaríamos fazendo. Acho que ela congelou, foi só para mim isso? Eu ia perguntar se foi eu que congelei, mas acho que foi ela que congelou. Ela caiu a Tá bom. internet, mas pode ser que ela... Dona Mas alguém Antônia, quer pode falar continuar? enquanto ela... A senhora, Dona Antônia. Eu estou muito grata a Deus por ter concedido essa oportunidade de conhecer essa doutrina e a gente poder estudar esse evangelho que esclarece tantas coisas. Que maravilha, meu Deus, que bom essa oportunidade. Eu vou voltar para a Luciana, que ela voltou ali. Eu caí. Não, mas é isso mesmo. No trato com o outro, eu percebo já que eu já melhorei muito através desses estudos. Então, é só expansão mesmo. Jesus está agindo na nossa vida através desse evangelho e que a gente possa. Acho que a gente está sendo aqui preparados, sabe? Nós estamos sendo tipo um canal mesmo, recebendo todas essas informações diariamente, não é à toa. Então, que a gente possa levar isso para mais longe que a gente puder, né? É isso. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Se ninguém quiser falar mais nada, eu vou pedir para a Nani cantar para a gente. Você pode, Nani, cantar uma musiquinha? Tá bom, obrigada. Eu gostei muito do que a Luciana estava falando, da escolha, né, da família e das pessoas com quem ele mais intimamente conviveu, que eram pessoas que não seguiriam com mais facilidade, mas eu acho que mostra muito para a gente que, em meio a todas as dificuldades, a gente precisa perseverar, que nada é fácil. A gente sabe que nada é fácil, mas muitas vezes a gente ainda hesita, a gente se vitimiza muito, a gente desiste com muita facilidade, e assim, sabendo que era um espírito muito evoluído, a gente não ousa se comparar com ele, mas eu acho que em determinados momentos
ele dá alguns toques e diz assim: olha só, eu passei por isso. Eu, como homem, estive aqui, eu passei por isso. Se você está passando, você pode também vencer, como eu venci. Basta que você se esforce. Eu acho que essa mensagem aí ficou maravilhosa, ficou bem forte para mim. Que a gente consiga fazer a diferença, que a gente consiga vencer as nossas dificuldades e que a gente consiga sempre seguir ao Cristo, embora cheio de dificuldades, embora com muitas mazelas, embora com todas as imperfeições que nós ainda temos. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigada, Pai. Mais um dia e mais um rico aprendizado. Que possamos lembrar de toda vez que tivermos alguma dificuldade, das dificuldades que o nosso modelo e guia teve quando esteve aqui na Terra. E que a gente lembre que ele venceu porque ele se esforçou. E ele foi feito como nós, simples e ignorante, e conseguiu vencer todas as dificuldades. E nos diz que nós podemos ser como ele, basta que nos esforcemos, que nos lembremos todos os dias dessa frase, que podemos ser como ele. Obrigada pela fluidificação das nossas águas. Obrigada pelo remédio que nos dá. São tantas as oportunidades que temos e muitas vezes deixamos escapar. E tu, sábio, paciente, mais uma vez permite que tenhamos nova oportunidade, que a gente agarre e que a gente se melhore a cada dia. Graças a Deus. Obrigada, Nani, muito lindo. Vamos tirar nossa foto. Alguém aí vai abrir a câmera, quer dizer, já tá vendo uma pessoa ali no fundo. Deixa eu abrir a imagem aqui, gente, só um minuto. 1, 2, 3, sorriam. Pronto, pode se mexer. Tchau, gente. Obrigada. Se Deus quiser, até amanhã. Boa noite. Tchau, meninas. Boa Até noite. amanhã.